No nosso cotidiano, é cada vez mais comum nós lidarmos com notícias relacionadas a crime, as quais costumam trazer diversos termos técnicos que são de desconhecimento da população em geral. O problema é que quando esses termos não são esclarecidos, isso pode gerar uma interpretação equivocada com relação àquela notícia. Por esse motivo, é muito comum amigos ou clientes nos questionarem a respeito de alguns termos, os quais normalmente estão relacionados ao suspeito do caso. Esses termos são o termo investigado, o termo indiciado e o termo réu. Os três termos, como nós mencionamos, já estão relacionados ao suspeito de prática de algum crime. Porém, eles possuem uma diferença crucial, que está relacionada ao grau de desconfiança que o Estado possui dessa pessoa. O termo investigado se relaciona àquela pessoa que simplesmente tem uma investigação na qual ela é suspeita. Ainda não existem elementos que indiquem que realmente ela é autora de qualquer ato criminoso. O termo indiciado ainda se refere à fase de investigação, mas é um termo que se direciona às pessoas sobre as quais o delegado já possui uma suspeita mais contundente da prática de crime, pelo fato de, na apuração, ter constatado indícios de que aquela pessoa realmente praticou aquele ato, e nesse caso o delegado já formalizou um procedimento que nós chamamos de indiciamento, que é um registro da pessoa num cadastro de indiciados, ou seja, pessoas que possuem indícios da prática de crime. Já o termo réu está relacionado à fase processual. Nesse caso, o Ministério Público e o juiz consideraram que existem elementos da prática de crime que possam desencadear um processamento criminal do acusado. Ou seja, a partir do momento em que o Ministério Público oferece uma denúncia e o juiz recebe essa denúncia, se inicia um processo criminoso. E assim essa pessoa que era investigado ou indiciado torna-se réu. Acredito que esses sejam os pontos que devem ser esclarecidos, para que assim, sempre que você venha ler uma notícia relacionada a um caso criminal, você possa saber qual é o grau de desconfiança que o Estado possui de alguém e qual é o momento processual em que se encontra o caso daquela pessoa.